apresentação foi iniciada, já apareceu aqui para mim, então, novamente, boa tarde a todos e todas. A nossa sessão de comunicação oral na temática gestão de instalações esportivas e esportes, no 13º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte. Meu nome é Cacilda, vou mediar essa sessão de comunicação oral, né? Sejam todos bem-vindos e agradecemos já a participação de todos. Alguns recadinhos iniciais, pessoal, nós teremos as apresentações já na ordem estabelecida no nosso cronograma, né? Então, cada apresentador tem até 10 minutos para apresentar, né? No 8º minuto, eu vou fazer um aviso pelo chat, tá? E quando tiver 10 minutos, eu vou avisar com áudio para o apresentador finalizar, tá bem? Depois nós teremos 5 minutos para debate, para perguntas, tanto dos colegas quanto das avaliações também. Né? Lembrando que todos os trabalhos estão sendo avaliados para participar, concorrer aí ao prêmio Flávia Bastos e, no caso aqui das comunicações orais, ao prêmio Lamartine Pereira da Costa. Peço a que todos que estão assistindo e que estão aguardando a sua apresentação permaneçam apenas com os microfones no mudo para não interferir na apresentação dos colegas. Nós iniciamos, então, a apresentação com o trabalho Impactos dos Motivos e Engajamento nas Intenções de Compra em Esportes no Brasil, do apresentador Alain Queiroz da Costa. Alain, fica à vontade, a fala é toda sua, farei a cronometração aqui e aviso quando tiver aí com uns minutinhos faltantes, tá bom? Parabéns pelo trabalho já de antemão e a palavra é sua. Obrigado, Cacilda. Eu queria dar boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando do 13º Congresso Brasileiro de Gestão do Esporte. E já de antemão vou pedir minhas desculpas por não poder continuar até o final da sessão devido a um conflito de agendas aí. E também agradecer a organização que pôde fazer um ajuste para que eu pudesse estar aqui representando o grupo que fez esse trabalho Impacto dos Motivos e Engajamento na Intenção de Compras em Esportes no Brasil. É um trabalho de iniciação científica do aluno Ivens Cordeiro Alves, orientado pelo professor Carlos Mulatinho, co-orientado por mim, e também teve a participação aqui no congresso do aluno também, colega, agora professor, né, formado, Jorge Marciel. E eu agradeço a presença deles, eles estão aí também, já vou fazer a cola deles me ajudarem nas respostas aí, ajudar a gente no debate. Então, brevemente, pessoal, eu vou sair da tela, né? Eu vou lá apresentar agora. Então, o tema principal são os esportes, que é esse movimento de competições esportivas, competições de videogames e que estão movimentando grande parte do mercado esportivo já, né? O mercado de consumo desse produto. Então, o esporte ele é entendido nessa perspectiva das competições de videogame. E a gente percebe que essa indústria cresce a cada ano e ele tem desenvolvido muito valor agregado a esses tipos de negócios envolvidos aos esportes. Então, percebe-se diversas pesquisas, por exemplo, essa da Newzoo, com dados bem concretos desse crescimento. Além desse crescimento, a gente também percebeu muitos estudos a respeito dos motivos para se consumir os esportes e também a possibilidade de melhorar a gestão nesse setor. A gente percebeu no estudo que os motivos de consumo e engajamento dos esportes convencionais, eles são muito similares ao dos esportes, né? Então, nessa perspectiva, o trabalho tem vai trabalhar nesses conceitos, né, nessas intenções. Então, o motivo de consumo, o engajamento e a intenção de compra, né, entendendo que o motivo de consumo é tudo aquilo que pode motivar ou fazer a pessoa consumir ou não um produto. O engajamento tem mais a ver com a questão comportamental, aquela sensação de fazer parte daquele movimento, e a intenção de compra é a efetivação, né, você perceber se realmente aquilo resultou
na compra de produtos ou serviços desses no caso aqui no mercado de esportes. Então, o objetivo foi identificar o impacto dos motivos e engajamento sobre as intenções de compra nos esportes no Brasil. A pesquisa ela tem uma característica qualitativa, uma abordagem qualitativa, o objetivo exploratório, e foi desenvolvida por meio de survey. O público, a amostra foi feita por consumidores de esportes no ano de 2022, e a amostra numa proporção item-sujeito de 1:4 até 1:10. E os critérios de inclusão foram ambos os sexos, a partir de 18 anos, e consumidores dos esportes. Para os questionários que não foram considerados, foram questionários incompletos ou aqueles que tiveram 10 respostas iguais na sequência. E o instrumento utilizado foi adaptado de Enzen com 12 dimensões relacionadas a esses motivos de consumo dos esportes, de engajamento e de intenção de compra, divididos em 41 itens. E eles foram medidos por uma escala Likert de 7 pontos. Esses são os itens de motivação, os itens de engajamento, para que a gente pudesse avaliar a intenção de compra. Bom, a coleta de dados ela foi feita por meio das redes sociais, o questionário online foi divulgado em diversas comunidades, em diversas redes que trabalham que mexem com esse mercado, e os dados foram analisados pelo SPSS 26. A análise foi feita por regressão linear, e o nível de significância estabelecido foi de P menor que 0,5. Eu faço um destaque aqui importante, que como essa pesquisa tem algumas características de estatística, e essa não é a especialidade desse que vos fala, então eu vou apelar para o apoio dos colegas aí que conhecem essa parte em específico. Mas de resultados, o número de respondentes foi 303, então a maioria foi do sexo masculino, e as idades entre 18 e 25 foram os maiores respondentes. Nós tivemos respostas do Brasil inteiro, um pouco maior essa quantidade na região sudeste, mas a gente teve respostas do Brasil inteiro também, né? E percebeu-se aí uma divisão quase que meio a meio de quem costuma comprar ou não produtos, né, nesse mercado. Esses resultados indicaram algumas dimensões com maior destaque, por exemplo, a habilidade dos atletas, a atividade física, né, e a gente percebeu também que os resultados tiveram uma significância estatística, principalmente nas dimensões de interação social, divertimento e interesse, na parasocial e no afeto. Essas dimensões, elas puderam explicar, por exemplo, 30% da variância de intenção de compra, e no ajustamento do local dessas dimensões, que tiveram os maiores resultados, foram, né, como eu acabei de dizer, então, interação social, o divertimento, interesse, e o parasocial e afeto. E aí os resultados, eles se propõem a identificar essas 4 dimensões que apareceram com maior intenção. Então, entendendo, né, essa questão do divertimento, aumentar, né, essa questão parasocial, ela se relaciona diretamente com o senso de pertencimento, e que isso vai gerar o engajamento e consequente intenção de compra. Então, os resultados que a gente foi identificando, foi possível perceber que essas redes de comunicação, essa aproximação com o público, pode ser uma maneira positiva de você gerar esse interesse que vai resultar em intenção de compra. Essa sensação de pertencimento também, né, é um bom caminho para os gestores dessas organizações, quem trabalha com esportes, para que essas marcas criem vínculos, né, principalmente com os jogadores, e essa sensação de pertencimento também pode colaborar no desenvolvimento das marcas. A gente percebeu também, então, para encerrar essa nossa apresentação, que
essas intenções de compra, elas são influenciadas de forma significativa pelos motivos de engajamento. Eles não são as únicas dimensões que possuem essa influência na intenção de compra do consumidor, mas que esse trabalho, apesar de ter sido um trabalho de iniciação científica, ele já pode dar alguns passos importantes para que os gestores dessas marcas começar a perceber como trabalhar com os consumidores dentro dessa indústria dos esportes. Eu agradeço e peço desculpas pela velocidade na apresentação, mas eu acho que como foi um trabalho também desenvolvido pelo nosso querido Ivens, dentro da iniciação científica, eu acho que o debate pode ajudar a gente a esclarecer um pouquinho mais esses dados. Então, agradeço a todos que puderam prestigiar aqui com a gente, também agradecer principalmente ao professor Mulatinho, ao Ivens e ao Jorge, que também ajudaram aí na elaboração do trabalho para o Congresso. Obrigada, Alain, parabéns pelo trabalho, pela apresentação, pela presença, ficou dentro do tempo aí de apresentação. Bom, vou inicialmente abrir, então, para a plateia, se alguém tem algum comentário, alguma pergunta a realizar para o Alain, para os outros integrantes do grupo da pesquisa também. Não, eu tenho. Chegou aqui, ó, da professora Gisele, aqui no chat. Professora Gisele, muito obrigada pela presença também. Ela pergunta se a variável referente à possibilidade de cocriação é importante para o engajamento. Houve algum enfoque sobre isso? Bom, primeiro agradecer, né, a Gisele, querida, é uma honra estar com a sua presença aqui. Vou deixar também aberto aos colegas, né, que estão assistindo. O Cacá está aí, me ajuda nessa. Mas eu acredito que, assim, esse item específico, Gisele, não foi trabalhado. O foco da pesquisa não pegou essa dimensão de cocriação. Mas a gente acredita que todo o trabalho que você consegue envolver e dar significado para o público que está envolvido, ele vai gerar um maior engajamento e, consequentemente, vai gerar aquela identidade do consumidor com o produto. Né? Então, especificamente, não houve uma pesquisa específica sobre cocriação. A Cá, se quiser complementar, o Jorge também, fiquem à vontade. Não, boa tarde a todos. Não foi o foco, né, como o Alan colocou, não foi o objetivo do nosso estudo, mas é uma variável extremamente importante no engajamento, né, como o Alan colocou. Então, serve até para os estudos futuros, né, também avaliar até que nível essa cocriação também estabelece alguma relação com o engajamento. Acho que eu já anotei aqui para os próximos estudos da gente já colocar essa variável. Tá? Mas a gente realmente buscou identificar, como a Alan colocou, né, as intenções de compra influenciando na lógica do engajamento, né, naquilo que a gente identificou, né, tanto os motivos quanto o engajamento. Mas é extremamente importante a cocriação, principalmente porque o esporte ele vive muito dessa cocriação, né, nas redes, nos streams e etc. Então é fundamental a gente também, nos estudos futuros, pensar nisso. Mas obrigado, Gisele. Sabrina, à vontade. Obrigada, professora. Primeiro, parabéns, Alain, pelo trabalho e pela apresentação, né? É um tema extremamente relevante para nós que trabalhamos com gestão do esporte, a gente não pode ficar à margem dessa discussão. Então, parabéns a você e parabéns para o orientador também, o professor Carlos Mulatinho, pelo trabalho. Eu vou pegar um gancho na pergunta da professora Gisele, até eu não sei se nesse trabalho foi possível vocês já debaterem alguma coisa nesse sentido, né? Na apresentação é muito rápido, a gente não consegue falar tudo. Com relação aos motivos, a gente trabalha muito com, né, o estudo dos motivos para adesão e aderência na atividade física, em outros esportes, e aí a professora Gisele, né, trouxe uma variável que é a cocriação, que a gente basicamente não tem nos esportes na atividade física, né, ou tem de uma maneira muito adjacente.
Eu gostaria de saber se vocês, né, encontraram trabalhos que discutem essas divergências aí entre os esportes, essas aproximações, né, ou distanciamentos, né, ou se isso foi abordado nos trabalhos de vocês, como é que vocês estão encaminhando aí essa questão. Obrigada e parabéns de novo. Sabrina, eu vou passar essa daí para o Kaká, pelo fato de 2 motivos. O primeiro, eu acabei de chegar no GEquipe, então eu quero fazer um registro público aqui de agradecimento ao Kaká, da acolhida aqui dentro da gestão, né, do grupo de pesquisa Gestão e Esporte, e eu acredito que ele vai conseguir te dar um parâmetro maior, porque existem outros estudos que são feitos no âmbito do GEquipe, e que talvez essa amplitude, além dessa pesquisa de iniciação científica do Ivens, que pode te dar uma resposta mais concreta, né? Kaká, obrigado aí pela presença, se puder ajudar nessa, eu agradeço. Deixa eu ligar, tá ligado. Boa tarde, Sabrina. Esse é um estudo que iniciou, na verdade, em 2019, né, e a gente teve uma dificuldade, porque, assim, até a gente está com um artigo aprovado, deve estar saindo agora na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte da USP, que é a validação justamente do instrumento sobre os motivos. Porque a gente teve que fazer uma validação desse instrumento de Essen, que a gente não colocou, né, o nosso estudo porque ele está aprovado, mas não está publicado, né, mas a gente teve que fazer um estudo anterior, que foi a validação desse instrumento relacionado aos motivos. Porque os motivos para aderência, como tu colocou, numa atividade física, ele é diferente do espectador, do consumidor. Então, a gente teve que buscar as experiências fora do país, que foi um estudo desse de Essen, de 2019, que foi de uma dissertação de mestrado, e em seguida a publicação desse artigo na língua inglesa, e aí a gente precisou fazer toda a etapa de validação desse instrumento para a nossa linguagem, depois a gente utilizou uma série de análises estatísticas para validar esse instrumento, e aí esse artigo deve estar saindo, acredito eu, que esse ano, no mais tardar ano que vem, né, na língua portuguesa, dessa validação do nosso instrumento. E aí já deixo aí a dica que quando sair, nos procurar, que a gente com certeza vai divulgar nossas redes sociais, divulgar para todos vocês, tá certo? Obrigada, Kaká, pela resposta e por participar aí da discussão. Gente, eu só vou fazer uma conferência agora, porque nós teríamos que encerrar no momento a discussão por conta das apresentações, mas pela lista aqui, o próximo apresentador, o Isaac, pela lista eu não consegui identificá-lo. Alguém vai representar o Isaac? Ou tem relação com o trabalho a ser apresentado? Boa tarde. Como podem ver, eu não sou Isaac, mas eu sou do Sport Map, do Unicamp, o grupo que ele faz parte, grupo que fez o próximo trabalho, então eu estou aqui para representar, para falar sobre o próximo trabalho. Para fazer a apresentação? Certo, Isso. então, Lourenço. Bom, então vou pedir desculpas, depois acho que ela pode colocar, por favor, o contato no chat, né? Para, de repente, eu der mais perguntas. Vou mandar minha pergunta para você depois por e-mail. Mas muito obrigada, Laí. Desculpa, pessoal, às vezes, né, 5 minutos para o debate é pouco, mas para a gente dar espaço para que todos consigam apresentar os seus trabalhos, a gente segue no nosso horário, tá bem? Parabéns, Alan, muito obrigada. Lorenzo, se você Cacilda, puder... agradeço, viu? Desculpa interromper, eu agradeço o Kaká, Lorenzo e todos, eu peço desculpa, eu vou ficar mais uns minutinhos, mas eu vou ter que me ausentar daqui a pouco. Então, bom trabalho a todos e obrigado aí pela participação. Obrigada a você. Já vi que Lorenzo começou a compartilhar já, né? Aqui para a gente está aparecendo já o seu PowerPoint, Lorenzo. Se você conseguir colocar no modo apresentação. O seu áudio está fechado. Obrigado. Boa tarde a todos. Parabéns, Alain, pela apresentação. Parabéns a todos pelo evento, pelo CBGE. Bom, o Isaac não pôde vir apresentar, então peço desculpa de antemão, porque eu recebi contato com a pesquisa há pouco tempo, mas por ser do Sport Map,
e está fazendo pesquisas parecidas com essa, e estou aqui para apresentá-la para vocês. Bom, o tema é análise da média de público e receitas das bilheterias do Campeonato Paulista de Futebol. Bom, como a gente sabe, o Brasil tem uma relação muito longa com o Lourenço, esporte. Oi? desculpe, deixa eu só interromper. Para a gente Tá bom? aqui, você mudou o slide? Porque para nós Mudei, não mudou. Nós mudei sim. estamos visualizando ainda o seu Ixi. PowerPoint. Tá, eu vou compartilhar a tela inteira, então. Por favor, obrigada. Foi? Agora sim, tá ótimo. Beleza, perfeito. Então, o tema é análise da média de público e receitas das bilheterias do Campeonato Paulista. E, como a gente sabe, o Brasil ele possui uma relação íntima com o esporte e o futebol. E é claro que isso afeta economicamente o país, onde os espectadores eles tornam-se consumidores, e os consumidores, obviamente, eles tornam-se fonte de estudo para a gente. Bom, as pesquisas elas têm tido como objetivo identificar os fatores que levam os torcedores ao estádio. Entre eles, a gente já viu que o preço é um fator, a competitividade do público, infraestrutura e serviços do estádio, entre outros fatores individuais, são fundamentais para o espectador. E nos últimos anos vem sendo muito discutida a importância do estadual para os grandes clubes, principalmente aqui em São Paulo, fala-se muito sobre a presença dos 4 grandes no Campeonato Paulista, por conta do pouco retorno econômico e o nível esportivo abaixo, considerando que eles participam de campeonatos nacionais. E por conta disso, a gente decidiu fazer uma pesquisa sobre o Campeonato Paulista, que é o principal campeonato do país em termos regionais, o que envolve mais verba e mais dinheiros da transmissão, maiores premiações, etc. Por conta disso, a gente quis saber os consumidores, eles acompanham os jogos no estádio a nível regional e se a bilheteria ele traz lucros para os clubes envolvidos nessas competições. Então a gente fez uma pesquisa descritiva e foi usada estatística, então basicamente quantitativa mesmo. Foi pego o público e a proporção de totalidade do estádio de cada jogo do campeonato, dividido por clube, e foram feitas algumas tabelas, a primeira delas essa aqui, para a gente entender o quão importante é o estadual para os espectadores de grandes clubes e de pequenos clubes. A gente pode ver que o sentimento para o campeonato regional, ele muda um pouco de figura quando a gente vê que os maiores públicos eles estão nos maiores clubes, enquanto os menores eles levam uma proporção pequena do estádio deles. E infelizmente, como a gente vai ver, eles até em alguns jogos eles sofrem prejuízo financeiro. Aqui uma lista só de rentabilidade dos jogos. A gente pode ver com grande destaque aí aos 3 maiores clubes. E aqui os jogos com prejuízo. A gente vê que apenas Novo Horizontino, Água Santa e Mirassol, dentre os clubes do interior, conseguiram rentabilizar mesmo sem enfrentar os 4 grandes. Porque a gente vê que aqui com 0, além dos 4 grandes, apenas Mirassol e Água Santa tiveram lucratividade em todos os jogos, e o Novo Horizontino teve em todos os jogos -1, já os outros tiveram de 3 para mais, isso são 3 jogos que não enfrentaram os grandes,
Então, assim, a maior parte dos jogos que não enfrentaram os grandes, eles tiveram prejuízo, infelizmente. Então, 40% dos jogos tiveram prejuízo na primeira fase, e considerando só os times do interior, esse número chega a 52%. Aqui uma diferença da rentabilidade e da média de público. Jogos contra os grandes no interior aumenta cerca de 1.200 pessoas por jogo. Aqui mais uma outra comparação. Bom, aqui também interessante, a gente observa aqui no mata-mata, teve um aumento muito grande da proporção por conta da presença dos grandes clubes, enquanto na fase de grupos e no troféu interior teve uma queda bem grande. E aqui algumas considerações que a gente faz sobre o trabalho. É que, de fato, a performance esportiva e a presença de jogadores são fatores que contribuem para a presença do público nos estádios. E, por conta disso, né, todos os torcedores de clubes do interior estão geralmente na arquibancada quando o assunto é assistir contra um clube grande. A performance esportiva, ela obviamente impacta, né, na ida ao estádio. E analisando assim os jogos do mata-mata, foi observado que os clubes do interior estando no mata-mata, isso não influencia num aumento de público diretamente, porque a gente observou que o aumento de público é mesmo só quando eles enfrentam o top 4. Quando analisada as equipes de menor expressão, a gente, como já dita, não conseguiram lucratividade em mais de 50% dos jogos. Então, isso é um grande fator, considerando que as implicações teóricas, né? Porque com base nesse estudo a gente entende que o marketing dentro dos menores países, dos menores clubes, ele tem que ser aperfeiçoado, ele tem que ser melhor aproveitado para que a rentabilidade nos estádios ela seja mais potencializada para todos os jogos. Porque mesmo se tratando da maior competição para muitos dos clubes que estão no Paulistão anualmente, mesmo assim eles não conseguem uma consistência em rentabilidade. Então, esse é um fator importante. E vale lembrar que esse não é a única forma de lucratividade de um clube, considerando que também tem cotas de televisão, vendas de patrocínio, entre outros. Mas é algo a ser pensado, algo a ser muito discutido para os próximos anos ali. Bom, é basicamente isso. Obrigada, Lourenço, pela apresentação do trabalho, pela presença, né, por se dispor a apresentar o trabalho do colega, né, Isaac, que não pôde estar presente. Então, vamos agora para uma sessão aí de debate. O Jonathan já levantou a mão, fica à vontade, Jonathan. Obrigado, Cacilda. Parabéns, Lourenço, por assumir essa empreitada aí, esse desafio. Eu não tenho uma pergunta específica, porque eu entendi que talvez vocês não tenham incorporado isso no escopo do trabalho, mas tem uma sugestão aí para você e para os colegas do trabalho, e eu não analisar também o Match Day como um todo, né? Não só a bilheteria, porque vocês estão tentando analisar a relevância dos estaduais, e também o Match Day remete aos todo o valor gerado num dia de jogo, né? Venda de produtos, restaurante, dentro do estádio e tudo mais. Talvez seja uma variável importante para ser incorporada aí nessa análise. Perfeito, concordo completamente. Eu acho que é uma questão muito importante para se debater futuramente. Obrigado.
Mais alguém, pessoal? Tem algum comentário, uma pergunta? Não? Bom, então, parabenizar o Lourenço pela apresentação. Muito obrigada, Lourenço, por compor aí a nossa programação, né? E nos presentear aí com a apresentação do grupo. Muito, muito obrigada. Obrigado a vocês, parabéns pelo evento. Obrigada. Podemos passar, então, para a próxima apresentação do Jonathan Rocha de Oliveira, com o trabalho Turismo Futebolístico, uma avaliação multidimensional da experiência de visitação em tours de estádios e museus de futebol. Só vou tentar compartilhar minha apresentação aqui. Certinho, Jonathan. Eu estou apto para compartilhar? Sim. Ao lado do botão de sair da chamada, tem mais opções e apresentar agora. Em apresentar agora, você pode escolher tanto a tela inteira quanto a janela da apresentação. Você pode repetir, porque eu não consegui escutar. Ao lado do botão de sair da chamada, tem o botão de mais opções do lado esquerdo e do outro lado esquerdo, apresentar agora, né, que é um quadradinho com uma setinha para cima. Logo na porção de baixo aí da sua tela. Sim, sim. O meu computador não está liberando a apresentação. Tem como eu enviar para alguém e daí a pessoa compartilhar para mim? Tem sim, você consegue enviar para mim. Eu vou colocar o meu e-mail Claro, desculpa no o chat, texto. e aí você encaminha para mim. Perfeito. Pronto, está enviado. Fazer um refresh aqui na minha caixa de e-mails. Peço desculpa, pessoal, não estou acostumado a usar o Google Meeting. Já chegou aqui. Só vou fazer o download. Aparece aí já para vocês? Sim, tá aparecendo. Beleza. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Foi algum problema de sistema aqui que eu não consegui liberar. O computador não permite o compartilhamento da tela. Mas, então, beleza. Muito obrigado por estar aqui presente. Eu sou o Jonathan, sou doutorando da Universidade de Illinois, junto com o Felipe Romano da USP e o Felipe Tobar da Clemson University. Nós vamos apresentar esse trabalho sobre turismo futebolístico, onde a gente faz uma avaliação multidimensional em nossas visitações por tours de estádios e museus do futebol. Pode avançar. Pois bem, o que é turismo futebolístico? Pode avançar até o final desse slide, isso. Turismo futebolístico nada mais é do que faz parte de uma área maior, que seria o turismo esportivo, onde encontramos as intersecções entre o esporte e o turismo, na qual as pessoas viajam, sendo a motivação principal ou não,
até estádios ou museus ou os outros espaços destinados ao futebol, para fazer uma visita a esses espaços ou para assistir uma partida de futebol. É importante destacar que esse movimento ele começou lá no século XIX, quando os britânicos, os jogadores britânicos, eles iam fazer excursões para a Escandinávia, isso lá na 1800 e bolinhas, eles iam fazer excursões para a Escandinávia, e no tempo livre eles faziam, no tempo de lazer, eles visitavam a cidade e acabavam gerando gastos, gerando riquezas para a população local. Então, não é uma coisa nova, embora esse fenômeno seja relativamente muito recente na literatura. Pode avançar. Só uma imagem ali que é um nicho. Então, aqui vocês podem ver os 3 principais eixos do turismo futebolístico: a visitação por estádios à esquerda, os jogos, né? Muitos turistas vão aos jogos, principalmente de clubes grandes, como nesse caso ali é o estádio do Barcelona, e o museu, a visita por museus também. A gente observa que os clubes cada vez mais estão incorporando esses 3 tipos de atividades. Pode avançar. Pois bem, como eu falei, esses estudos no turismo futebolístico, eles são muito novos. O turismo esportivo como um todo é uma área muito nova, não tem mais de 30 anos, tem 20 e poucos anos, é da década de 90. Os primeiros estudos no turismo futebolístico, eles estão mais focados na questão de fazer análises econômicas, análise da gestão, e principalmente de relação com stakeholders, e como esses são mais descritivos, eu diria. E não há ainda um consenso na literatura sobre como avaliar esses tours, essas visitas. Então, esse seria a lacuna da literatura que nós gostaríamos de preencher. Pode avançar. No entanto, a gente encontrou o estudo do Bezerra com alguns colegas, eles publicaram isso no Caderno Virtual de Turismo, há uns 3 anos atrás, e eles trouxeram uma interessante abordagem, que seria o modelo de avaliação multidimensional, que vem lá do marketing, onde não foi proposto por eles, mas eles adaptaram ao turismo futebolístico, onde se busca avaliar a experiência do consumidor. Então, eles criaram 5 categorias dentro desse modelo, que seriam vamos analisar a visitação, né, se ela é guiada ou não, como que a informação do roteiro turístico é passado ao visitante, o museu, o tipo de exposição que é oferecido, o estádio, quais são os acessos permitidos aos visitantes no tour pelos estádios, a interatividade tecnológica, o tipo de aparato que é utilizado nesses roteiros, como, por exemplo, audioguias, né, você coloca um fonezinho de ouvido e em várias línguas, em alguns locais, e você vai tendo alguém ali falando para você sobre cada parte do roteiro. E importante também as informações sobre compra, e tanto online quanto em locais físicos. Então, o modelo deles é nesse sentido. Pode avançar, por favor. O objetivo do nosso estudo é analisar algumas experiências futebolísticas, de turismo futebolístico, ampliando esse modelo de avaliação multidimensional, propondo algumas categorias adicionais e atribuindo mais robustez ao modelo, porque, basicamente, eles avaliavam se tinha ou não essas categorias no modelo deles, e foi com, basicamente, 5 locais avaliados. Pode avançar. Então, nós até tivemos um debate sobre isso recentemente. A gente pode caracterizar esse modelo, um método, como misto, porque nós utilizamos de dados, a coleta, ela foi qualitativa, através de observação em loco, né? Nós fizemos algumas visitas técnicas, começou em 2012 e terminou, a última visita foi realizada ano passado, mas só para ressaltar que praticamente 90% das visitas foram realizadas nos últimos 3, 4 anos. Nós analisamos 27 experiências em mais de 10 países e 11 nações, porque tem Inglaterra, Escócia, e o país é Reino Unido, né, mas são 11 nações. Pode avançar? Essa é uma tabelinha de todos os locais que nós visitamos. Fomos à Alemanha, Argentina, Brasil, Croácia, Espanha, Holanda, basicamente em América do Sul e Europa. E aqui é a timeline. Depois, nas parte das perguntas, eu vou ter que avançar por questão do tempo, depois eu posso voltar, se alguém quiser uma curiosidade sobre as visitas, pode avançar. Então, como eu falei, a parte quantitativa, no caso, ela viria porque a gente resolve transformar essas categorias, esses dados coletados em números. Então, nós, além de aplicar esse modelo,
nós queremos avaliar a qualidade desses roteiros, só que atribuindo números para explicar esse fenômeno. Então, nós atribuímos uma escala de 0 a 5, onde 5 significa excelente e 0 significa que não possui a determinada categoria, não possui um serviço naquela categoria. Pode avançar. Basicamente, essa é a tabela completa com todos os resultados. A gente pode perceber que o Camp Nou Experience, que é o primeiro ao topo, e o estádio do Liverpool tem as maiores médias. Pode avançar, que daí eu vou explicando ao longo da apresentação. Pode avançar mais uma vez. Essas foram entre as 8 categorias que nós... O importante é destacar que nós acrescentamos a categoria controle, que foi como eles monitoram o perfil desses clientes, e depois como eles... para você fazer um controle, e daí localizar esses clientes pós-visita. A integração com, por exemplo, órgãos de turismo, se tem uma parada de ônibus de turismo no estádio ou não, e se eles fazem algum tipo de treinamento com os guias. Desculpa, acabei pela pressa deixando passar a batida. Essas foram as 3 categorias que nós adicionamos, e a gente pode ver que o quesito de informação de compra e vendas, ou seja, as estratégias de marketing, acabaram recebendo as maiores médias, né? E a integração com outros serviços, por exemplo, os ônibus de turismo, tem as médias mais baixas, então a gente consegue identificar alguns padrões aí entre todas as visitas, e alguns pontos fortes e fracos de um modo geral. Pode avançar. É importante destacar que, como eu disse, o Barcelona e o Liverpool apresentam as maiores médias, mas se nós olharmos para os 10 primeiros colocados, basicamente há uma predominância entre Espanha e Inglaterra, com os melhores serviços avaliados. É interessante destacar que o Museu do Futebol em São Paulo, ele aparece na 9ª colocação, e ele figura até mesmo com pontos, num sistema de pontuação com maior qualidade com relação aos times de segunda escala da Europa, ali como alguns museus que nós visitamos, tanto na Hungria, na Croácia, e também na Alemanha, mas não são clubes globais, no caso, né? Então o Museu do Futebol se encontra bem colocado, na nossa opinião. Na Argentina, também, os serviços apresentam uma certa qualidade, com nota média superior a 4, e o que chamou a atenção foi, pode avançar? Foi o Real Madrid. Eles não... Tudo bem que o estádio está sendo remodelado agora, eles estão construindo, vão fazer uma reforma muito grande, mas o serviço deles deixou um pouquinho a desejar. Essa é a tabela completa, com as médias e um ranqueamento que nós fizemos de todos os atrativos visitados. Por questão de tempo, eu vou pedir para passar o slide, mas eu posso voltar nesse slide mais para frente. Corroborando com alguns estudos que, inclusive, a gente observou na literatura, que o turismo futebolístico ele se encontra mais desenvolvido na Europa, os clubes lá são mais, foram pioneiros. O Barcelona lançou nos anos 80 o serviço de museu, e no começo dos anos 2000 eles fizeram uma incorporação, e outros clubes seguiram o mesmo ritmo deles, e aqui no Brasil a gente começou a dar um pouco maior atenção a esse detalhe. Pode avançar? Esse tipo de serviço, aliás. Bom, isso eu já falei, então podemos avançar. Pode avançar novamente. As categorias de um modo como um todo, como eu falei, a gente pôde identificar alguns mercados emergentes, como no Brasil e na Argentina. Esses serviços, tudo bem que nós não temos uma demanda turística como a cidade de Barcelona, como Londres, na Inglaterra, mas mesmo assim, os gestores aqui do Brasil ainda conseguem oferecer serviços com boa qualidade, pecando no aspecto ali da integração com outros órgãos, principalmente de turismo. Então, a gente conseguiu identificar alguns pontos positivos e negativos, e principalmente apresentar algumas contribuições para a literatura, e principalmente contribuições práticas para os gestores, porque agora nós estamos começando a desenvolver isso, para os gestores poderem identificar quais seriam os aspectos de melhoria do seu serviço e proporcionar uma experiência cada vez melhor para o turista. Eu vou encerrar a apresentação aqui, mas eu gostaria de passar mais tempo falando sobre o assunto, mas eu vou abrir para as perguntas aí, algumas referências na frente, e é isso. Muito obrigado pela... Nós que agradecemos, Jonathan, parabéns pela apresentação, né? O online tem disso, né? As situações
que nos impedem, às vezes, de falar mais, e também, tecnologicamente, às vezes, a gente fica prejudicado, né? Mas acho que a ideia central do seu trabalho você conseguiu passar, acho que traz um tema muito relevante, né? Porque a Sabrina falou quando tu estava falando dos esportes, né? A gente não pode, nós da gestão do esporte, não podemos deixar à margem alguns assuntos. Eu acho que o turismo esportivo como um todo é algo que merece bastante atenção, né? De nós, estudiosos aí da área de gestão do esporte. O pessoal, o Mardel comentou aqui, perguntando já se já tem publicação desses resultados. Acho que se tiver, você pode compartilhar conosco, senão já vamos anotar seu contato para ficar atentos, Jonathan, e abrir aí para demais perguntas, pessoal. Alguém tem algum comentário, alguma outra pergunta? Por favor, Sabrina. Obrigada, professora. Parabéns, Jonathan. Olá, tudo bom? A gente já se cruzou por aí, né? Tudo bem? Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela temática novamente, né? Eu reitero o que a professora Cacilda acabou de comentar. Extremamente relevante e importante para a nossa área, a discussão. Eu tenho uma pergunta mais relacionada à questão metodológica do estudo de vocês. Na verdade, são duas perguntas relacionadas à metodologia. A primeira, o que me chamou a atenção ali foi o espaço temporal de coleta, né? Então, vocês fizeram 2012 e 2021, isso? Sim. E aí, a minha pergunta é no sentido de, foi intencional já esse início da coleta lá em 2012? Ou, na verdade, vocês já tinham realizado essas visitas e aí resolveram fazer um estudo com relação às percepções, né? A pesquisa qualitativa tem muito disso, né? O olhar do pesquisador, ela interfere muito na coleta dos dados. Então, minha pergunta é no sentido de, ao longo desses 10 anos, acredito que, né, tenha tido uma diferenciação nesse olhar de vocês. Então, né, com relação aos aspectos metodológicos, como é que vocês trataram isso? E segundo, né, você comentou sobre a adaptação do instrumento utilizado, que eram 5 categorias e passaram a ser 8. Se essa foi uma adaptação que vocês trouxeram apenas da metodologia, ou se houve uma validação desse instrumento também por outros pesquisadores, ou vocês trataram, de alguma forma, essa validação? São essas minhas duas perguntas. Obrigada pelo espaço. Prazer, Sabrina. Eu vou responder as outras perguntas ali do chat, no próprio chat, um pouquinho logo após eu responder a Sabrina. Bom, com relação à primeira pergunta, da análise temporal ali, né? Nós tivemos, se eu não me engano, 3 visitações, uma em 2012, uma em 2014 e outra em 2016, e as outras já a partir de 2018. A gente acredita, sim, que isso tem um impacto até como uma limitação do estudo, e esse estudo ainda não foi publicado, tá, Mardel, já respondendo a tua pergunta, e nós trouxemos isso para o Congresso justamente para receber um feedback nesse sentido, e foi um debate que nós tivemos. O Museu do River foi visitado em 2012, o 2014 acho que foi o do Arsenal, e nós acreditamos, até porque o estádio do River está em reforma, então acreditamos que a análise será outra, se for feita mais recentemente, e a título de publicação, eu acredito que talvez esses 3 itens sejam retirados da pesquisa, porque, como você bem observou, isso vai ter um impacto talvez até negativo no estudo. Qual era a outra pergunta, Sabrina? Não, na verdade, eram essas duas, né, com relação ao recorte temporal da pesquisa e aí o recorte do instrumento mesmo, como é que seria justificado, né? Eu acho que... Você perguntou também se o instrumento foi testado, né? Na verdade, não, é o primeiro teste, eu diria, porque o tema é muito novo ainda na literatura, principalmente nacional. Ótimo, então, parabéns mais uma vez, então, né, e legal vocês trazerem o trabalho para ser discutido justamente. Eu acho que é importante a colaboração entre uns grandes nomes aqui ouvindo, participando da sala. Eu acho que é bastante válido você incorporar aí as ideias que o pessoal pode trazer para ti. Parabéns. Obrigado. E ficamos ansiosos aí pelos resultados finais. Quem sabe no próximo congresso, Jonathan, você traga aí para a gente novidades. Acho que todo mundo se interessou aí em conhecer. Bom, pessoal, pelo andar da hora, então, vamos partir para a próxima apresentação. Muito obrigada, então, Jonathan. Próxima apresentação,
de Mardel Vinícius de Faria Cardoso, com o tema Gestão de Arenas, uma revisão sistemática da literatura de 2002 a 2021. Mardel, fica à vontade para compartilhar a sua tela. Eu só peço para vocês terem um pouco de paciência, está tendo uma reforma aqui, fui premiado hoje, então se tiver muito barulho, espero que vocês consigam me escutar. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Por enquanto está ótimo o áudio, não tem nenhuma interferência. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, já carregou aqui para mim. Então vamos começar. Vou apresentar o artigo Gestão de Arenas, uma revisão sistemática da literatura de 2002 a 2021. Eu sou Mardel Cardoso, pós-graduado em marketing esportivo pela Uniara, sou aluno especial da UERJ e faço parte de 2 grupos de pesquisa. Quem está comigo é o Rômulo Reis, José Nunes e o Silvio Teles. Introduzindo o assunto na gestão de esporte, para chegar em gestão de arenas, a gestão do esporte é, como todos sabemos, uma área recente, né? No Brasil, as primeiras publicações sobre a gestão do esporte surgiram em 1940, com os militares. Em 81, a gestão do esporte foi vinculada pela primeira vez ao curso de pós-graduação em Educação Física, no curso mestrado da Gama Filho, né, na extinta Gama Filho. Aqui no Brasil, a gestão do esporte teve seu desenvolvimento acentuado a partir dos anos 2000, com a chegada dos mega-eventos ao país, né? Olimpíadas, Copa do Mundo. O tema Gestão de Arenas apresentou somente 2 trabalhos temáticos destacados, revelando uma certa carência na produção de conhecimento sobre o tema Gestão de Arenas, do artigo aí do Sampaio Mancini, né? A gestão do esporte ganhou destaque na chamada década dos mega-eventos esportivos brasileiros, né, em que o país recebeu novas arenas com tecnologia e infraestrutura para vários públicos. Também podemos chamar eles de clientes, né? São os torcedores, os patrocinadores, os agentes de segurança, profissionais de saúde, etc. Com a modernização das novas arenas para o Mundial de 2014, surgiram os padrões de qualidade pré-estabelecidos, né? O que a gente chama hoje de arena multifuncional, né? O termo gestão de arenas multiuso foi referenciado como centros modernos que agregam atividades e estruturas do esporte, lazer e cultura e serviços diversos por mota, né? Apesar do Brasil apresentar novas e modernas arenas, há pouco material bibliográfico que demonstra ou analise o nível de faturamento das arenas brasileiras. Vocês vão perceber o baixo volume de artigos nessa área econômica, né? É essencial adotar alguma forma de gerenciamento de energia, segundo Burner, Barrett e Kelly, né? Nosso objetivo com o artigo foi fazer uma revisão sistemática dos artigos de gestão de arenas para descobrir os assuntos, temas, abordagens recorrentes no período de 2002 a 2021, ou seja, quantificar o número de publicações para identificar os temas mais estudados, lacunas em determinados assuntos, focando por onde seria possível atribuir novos estudos em termos de gestão de arenas. A metodologia empregada foram características descritivas, exploratórias, com mista abordagem, cujos dados são de natureza qualitativa e quantitativa. A metodologia empregada foi a revisão sistemática da literatura. A estratégia de busca dos artigos são artigos em português e inglês. A gente pegou isso de dezembro de 2021 até abril de 2022 desse ano, né? O período temporal de publicação foi delimitado entre 2002 a 2021, que é o período da construção, da aprovação do Brasil para a Copa de 2014, com o período de construção das arenas, né? Então, a gente tentou pegar esse período aí. Concentramos em 5 bases de dados, tanto a CAPES, a Cielo, Google Acadêmico, Base Research e do AJ, né? A gente usou palavras-chave estádio de futebol, arena, stadium, finance stadium, manage stadium,
gestão de estádio, segurança de estádio, security stadium, sport facilities. Análise e discussão dos resultados. Nós encontramos 246 artigos privados e públicos em português e inglês. 42,7% deles têm acesso pago, 57,3% livre acesso. E a gente optou pelos artigos de livre acesso, né, usando esses critérios de inclusão e exclusão, chegamos ao número final de 141 artigos, né, em que a gente dividiu esses artigos em categorias para a gente ter uma visão melhor de quais são os assuntos e temas mais abordados. Por exemplo, na área de segurança, tudo que era acesso, policiamento, entrada e saída do torcedor e violência, nessa categoria, a gente teve 29,8% dos artigos, né? Na hospitalidade, muito poucos artigos a gente encontrou, seja na área de alimentos, bebidas e conforto, né? 3,55% dos artigos, né? A área de finanças, a gente teve aí 11,35% dos artigos de lucratividade, economia, faturamento, vendas, com 11,35% dos artigos, e o restante, gestão administrativa das instalações, envolvendo temas de administração, marketing, relacionamento, experiência, tecnologia e arquitetura, 55,30% dos artigos. Fazendo o cruzamento das publicações com as bases de dados, a gente teve aí 40,43% dos artigos estando na base de dados da CAPES, 48,23% dos artigos na base Search, 1,42% do AJ, 6,38% dos artigos da base da Cielo e 3,54% do Google Acadêmico, né? Fazendo um cruzamento relativo ao prazo, ao tempo, né, examinando a frequência dessas publicações ao longo do período temporal, de 2002 até 2021, a gente pode observar que na preparação do Brasil para a Copa do Mundo de 2014, a gente teve um aumento drástico no volume de publicações. Praticamente 2/3 dessas publicações se concentram nesse período, né? A partir de 2013. Então, antes disso, o volume era bem menor. Vocês observam que em 2003 e 2008 a gente não encontrou artigos, né? E a gente teve aí um volume menor de publicações, demonstrando que esses artigos amadureceram nesse crescimento após o Brasil investir nas arenas, né? Nas novas arenas. Fazendo essa divisão desse período temporal, e dividindo isso nas categorias, segmentando as categorias que a gente propôs, né? Vocês podem observar que na área de finanças, que é a linha azul escura, praticamente a gente teve muito poucos artigos, né? O volume maior foi em 2016, com 3 publicações, e não passou disso nesse período pesquisado, né? A mesma coisa aconteceu com a hospitalidade, né? A hospitalidade, ela só teve aí a linha marrom escura, ela só teve o primeiro artigo publicado em 2007. Então, não saiu muito disso, né? Tendo baixa, uma área pouco pesquisada, né? Aqui, poucos artigos, né? Nessa área, né? Já o tema segurança, ele veio crescendo, né? E começou a crescer mais fortemente com a preparação do Brasil a gente acredita que para a Copa do Mundo, né? Em 2011 a gente teve 3 publicações, se repetiu em 2012, chegando a 6 publicações em 2020. A mesma coisa aconteceu com a gestão administrativa das instalações, que também não tinham tantas publicações, chegava a 3 publicações em média, antes aí de 2012. A partir de 2013, isso praticamente mais do que dobrou, são 7 artigos em 2013, 7 artigos em 2014, chegando a 12 artigos em 2019, né? Nas considerações finais, alguns temas foram abordados minoritariamente, estou falando assim, até 2 artigos, mostrando gaps ou lacunas em produções de artigos que abordam temas como sustentabilidade financeira e econômica, name rights, manutenção de arenas, operação de jogo e match day.
alguns temas a gente não achou, né, nessa pesquisa. Cartões pré-pagos, cashless, ROI, payback, fluxo financeiro de arenas, benefícios sociais associados à construção de novas arenas, não foram encontrados na pesquisa, mostrando espaço para novas pesquisas e artigos na área. A construção desses novos equipamentos trouxe ao país instalações multifuncionais, capazes de gerar conforto e segurança aos espectadores. Apesar de a gente ter 790 estádios no Brasil, a grande maioria não está em condições de possibilitar uma boa gestão ou sustentabilidade. As implicações teóricas é que a construção e a reforma de novas arenas no Brasil ajudou a promover e disseminar informações de uma forma geral, proporcionando aumento na produção de ativos. A gente tem aí algumas referências. É isso, obrigado. Estou aberto aí a perguntas. Vou desligar aqui o compartilhamento. Vocês querem que eu mantenha na tela? Não, Mardel, pode tirar, que assim a gente consegue ver todos os participantes. Veja se eu conseguir sair. Sim, tá ótimo. Desculpe, eu fui um pouco rápido, né? É a primeira vez que eu faço o artigo e eu não sabia se eu deveria tirar a informação. Eu mantive as referências, então eu estou aprendendo com vocês como montar essas apresentações, tá? Não, foi ótimo, Mardel. Parabéns pela apresentação, fez no tempo certinho. Nas apresentações, mesmo de comunicação oral, a gente tem menos tempo mesmo, né? A gente fica ansioso até para falar mais, porque é um trabalho de tanto tempo que a gente tem 10 minutos para apresentar. Exato. Né? Mas parabéns. Tinha mais informações para mostrar, mas não deu tempo. Eu tive que tirar e fazer o essencial. Bom, pessoal, alguma pergunta para o Mardel, algum comentário? Fiquem à vontade. Por favor, Jonathan. Olá, Mardel, parabéns pela apresentação. Eu fiquei curioso e eu não sei se eu acabei comendo bola e deixei passar, mas vocês identificaram grupos de pesquisadores ou grupos de pesquisa predominantes? Grupos de pesquisa na área de gestão de estádios? Por exemplo, lá no grupo de pesquisa a gente tem o grupo do Silvio Teles, mas ele não é específico para a gestão de arenas. Esse é um problema nosso, né, Jonathan? A gente não tem. Em 2015, eu até estava comentando com a Cacilda, foi a primeira tentativa, né, eu fiz parte do GPAI da Flávia, na USP, e era quando eu tentei entrar nessa área inicialmente. Eu já tinha estudado muito, feito fluxos financeiros de arenas, estudo nessa área, criei um fórum de gestão de estádios de arenas aqui em São Paulo, 3 edições, mas eu queria fazer o mestrado, e não tinha nada. Eu procurei a Flávia, e aí vocês viram pela pesquisa que até essa época só tinha 1/3 dos artigos publicados. Eu não ia ter nem base para começar a fazer a pesquisa. Então, eu espero que a gente possa criar esse grupo de pesquisa específico para arenas, viu, Jonathan? Quem sabe, hein? Muito legal, e foi exatamente nesse sentido a minha pergunta, assim, para criar uma rede de colaboração no tema. Tô disponível. Vamos manter contato, por favor. Mais alguma pergunta, pessoal? Comentário? Não, eu só gostaria de comentar, professora Cacilda, né, a importância desses momentos de debate, de reflexão, porque justamente, né, o link entre o trabalho apresentado pelo Jonathan e o trabalho apresentado agora parece muito evidente, ainda mais, né, a partir das implicações que o Mardel trouxe agora, né, dos achados na pesquisa dele. Eu acho que parece daquilo que o Jonathan aí já estava, né, prevendo essa ligação. Então, assim, existe, né, uma demanda muito grande pelo maior aproveitamento desses espaços dentro do ambiente esportivo, né? E eu acho que o trabalho do Jonathan vem muito no sentido de analisar, né? Parece até um benchmarking que é feito fora, né? Do que a gente, de repente, poderia importar enquanto modelo, tanto para o Brasil e para outras modalidades também, não só o futebol, né? Então, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado, gente. Estou aprendendo bastante com vocês. Não está bom, mas eu estou melhorando. Então, vocês vão me ver aqui todo ano agora. Que ótimo, Adel. É isso que a gente quer.
né, o compartilhamento, acho que esses momentos nas comunicações orais, principalmente, em que a gente coloca os nossos trabalhos em exposição para serem debatidos, né, evoluir com os nossos trabalhos, né, eu acho que a gente tem sentido aí isso ao longo das edições do CBGE, né? Muito bem, alguém mais, pessoal? Fazer algum comentário, perguntas? Não? Bom, então, muito obrigada, Madá, pela apresentação. Primeiro de muitos, então, de muitas apresentações aí que estarão por vir. Vamos partir, Obrigado. então, para a próxima apresentação da Beatriz Cândido Feliciano de Aquino, com o trabalho Consumo do Torcedor Brasileiro de League of Legends, o impacto da eficácia do patrocinador na atitude de compra. Beatriz, está por aí? Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Sim. Você consegue compartilhar a tela aí do trabalho, Beatriz? Sim, vou compartilhar agora. Está aparecendo já? Sim, certinho, já estamos vendo. A palavra é sua. Quando quiser, pode começar. Certo, muito obrigada. Boa tarde. Meu nome é Beatriz Cândido, sou bacharel em Educação Física. Faço parte do GEQIP, que é o grupo de pesquisa em esporte e gestão, e vou apresentar hoje o trabalho intitulado A Eficácia do Patrocinador e seu impacto na atitude de consumo do torcedor de League of Legends. Esse trabalho foi elaborado por mim, juntamente com os colegas do GEQIP, Jorge Eduardo Maciel, Micaele Beatriz da Costa Silva, Ives Miranda e Carlos Augusto Mulatinho. Bom, para iniciarmos, vale salientar que atualmente os jogos eletrônicos ele apresenta uma crescente no que corresponde ao número de torcedores que assistem aos seus campeonatos, os esportes. E estes são caracterizados como campeonatos ou eventos competitivos de jogos eletrônicos. O League of Legends, que é um jogo online competitivo e um dos mais jogados no mundo, alcançou a marca de 45,95 milhões de espectadores que assistiram ao final do seu campeonato mundial de 2020. Já no cenário brasileiro, né, temos o Campeonato Brasileiro de League of Legends, que é um dos principais torneios competitivos do cenário de jogos eletrônicos e o principal a nível nacional. A notoriedade que esses eventos ofertam, por conta do grande índice de indivíduos, e isso também acaba atrelando os olhares do marketing esportivo para esse cenário dos jogos eletrônicos, cria uma janela ampla de visibilidade para as marcas patrocinadoras. E é nesse momento que as empresas, né, elas escolhem patrocinar os esportes, pois é visto que o consumidor ele é capaz de recordar de uma marca, produto ou serviço simplesmente por tê-la visto anteriormente em algum lugar, ilustrando assim uma estratégia eficaz de patrocínio esportivo em relação à atitude de consumo do torcedor. A percepção de sinergia entre a atividade patrocinada e o patrocinador, o grau de envolvimento com a atividade patrocinada e a atitude referente à marca patrocinadora e a sua boa intenção para com a atividade patrocinada são perspectivas comumente analisadas, né, no construto da atitude do consumidor em relação à eficácia obtida no patrocínio esportivo em diversos cenários. Bom, no âmbito, né, das transmissões de jogos e eventos, como o torcedor ele é contagiado pelo esporte, pelo jogo, nesse momento que as grandes marcas elas dispõem seus produtos e serviços, sendo assim importante analisar a eficácia do patrocinador na atitude de compra. Logo, o objetivo do presente estudo foi analisar a eficácia dos patrocínios esportivos no ambiente do Campeonato Brasileiro de League of Legends no Brasil nos anos de 2020 e 2021 e sua influência na atitude de compra por parte dos consumidores esportivos. Quanto à metodologia, o estudo ele se caracteriza com uma abordagem quantitativa, o seu objetivo é observacional e o seu desenho é um survey.
Quanto ao instrumento, foi utilizado um questionário adaptado de 10 colaboradores, que incluíam 4 dimensões: a atitude do torcedor em relação ao patrocinador, a boa vontade, envolvimento dos fãs e a atitude de compras. Todos os itens eles foram medidos através da escala multi-itens do tipo Likert, com 7 alternativas, sendo 1 discordo totalmente e 7 concordo totalmente, e acompanhado posteriormente por um questionário sobre os dados sociodemográficos. Quanto à amostra, obtivemos um montante de 275 torcedores que responderam ao questionário e ao passarem pelos critérios de inclusão, que eram serem maiores de 18 anos, terem assistido a pelo menos uma partida do Campeonato Brasileiro de League of Legends nas temporadas 2021 e 2022 e terem assinalado o termo de consentimento livre esclarecido, obtivemos, assim, na amostra do presente estudo, 215 torcedores. Quanto à coleta de dados, ela foi realizada de forma online, através da disponibilização do link de acesso entre os meses de novembro de 2021 e abril de 2022, através dos chats de bate-papos e mídias sociais e sites institucionais. Quanto à análise dos dados, eles foram tabulados e analisados no software SPSS Statistics 24.0, foram realizadas análises descritivas e uma regressão linear múltipla para avaliar a significância das dimensões atitudinais no direcionamento à compra, no qual o nível de significância estabelecido foi de P menor que 0,05. Quanto aos resultados da caracterização da amostra, 215 torcedores, obtivemos uma média de 23,22 anos de idade, na qual a maioria dos torcedores são homens com ensino médio completo e que possuem a renda de até R$1.000, no qual 41,3% estão empregados e a maior parte estão solteiros e residem na região nordeste do país. 96,3% são praticantes da modalidade, e a maior parte alegaram assistirem às partidas pela internet, e 63,3% compram produtos do League of Legends. Já em relação às marcas patrocinadoras do CBLOL, a Mastercard foi a que obteve um maior percentual, com 24,6%, de recordação pelos torcedores. Já em relação à análise descritiva, a dimensão atitude em relação ao patrocinador do League of Legends foi a que obteve uma melhor percepção, e na análise do Alpha de Cronbach, todas as dimensões apresentaram o valor ideal, demonstrando assim a consistência interna entre as dimensões. O modelo proposto ele foi considerado estatisticamente válido, o que é responsável por explicar 64% da variância nas atitudes de compra do consumidor. Já na parte da discussão, em relação ao envolvimento dos fãs, o envolvimento junto com o prestígio dos torcedores em assistir aos eventos, somada à forte relação dos torcedores com o cenário dos jogos eletrônicos, atrai o interesse das marcas em patrocinar as ligas dos esportes. E essas ligas, elas influenciam diretamente o seu público, tornando assim um fator de efeito positivo para a marca patrocinadora, pois, segundo Souza, 77% do público de esportes busca dar preferência para as empresas que patrocinam o cenário. Desse modo, somado à boa vontade percebida, se o patrocinador parece importante para a organização esportiva, os espectadores possuem uma atitude mais positiva em direção ao patrocinador. Somando a isso, Einstein diz que patrocinadores de League of Legends que desenvolvem uma conexão com os torcedores de forma autêntica possuem respostas favoráveis. E para Gonçalves, a ausência de uma comunicação satisfatória com os fãs pode fazer com que o patrocínio seja ineficaz. Logo, os torcedores eles estão mais propensos a considerar a aquisição dos produtos e serviços de marcas quando se tem uma atitude positiva com relação a essas empresas e atividade patrocinada. Em contrapartida, a atitude em relação aos patrocinadores, na literatura vimos que empresas com produtos e serviços que fazem parte do cenário são de maior propensão à recordação no ato de consumo por parte dos torcedores. Contudo, como vimos anteriormente nos resultados do presente estudo,
a empresa patrocinadora que mais obteve essa recordação por parte dos torcedores foi a Mastercard, cujos seus produtos e serviços não estão ligados diretamente ao cenário dos jogos eletrônicos. Dessa maneira, conclui-se que o CBLOL possui em suas relações de patrocínios estratégias eficazes, impactando positivamente na influência de 64% do comportamento atitudinal de compra por parte dos torcedores de League of Legends em relação aos seus produtos e serviços das marcas patrocinadoras. E as dimensões analisadas no presente estudo, né, mostram uma atitude positiva aliada ao envolvimento dos fãs com o cenário de League of Legends. Já para as implicações teóricas, práticas para as empresas patrocinadoras, é visto que as atividades tendem a ser bem percebidas, ficando assim o torcedor mais suscetível a atitudes de compra. Já para os gestores, é interessante mapear bem as empresas e as estratégias de ativação de patrocínio. Já para o cenário da literatura, o cenário acadêmico, novas investigações devem ser realizadas sobre outros games do cenário de esportes e a relação de consumo dos torcedores perante as marcas. Aqui estão algumas referências utilizadas para fazermos o trabalho. Quero agradecer a oportunidade. Obrigada. Parabéns, Beatriz, pela apresentação, pelo trabalho desenvolvido, pela desenvoltura na apresentação também, foi muito bem, ficou exatamente no tempo, está de parabéns, viu? Bom, vou abrir então agora para perguntas, se você puder parar o compartilhamento da tela, aí a gente consegue todo mundo se ver. Perguntas para a Beatriz? Fica à vontade, Sabrina. Obrigada, professora. Bom, vou aqui mais uma vez fazer, né, a minha fala no sentido de parabenizar, né, a Beatriz pelo trabalho, e de novo, né, o professor orientador que também está aqui presente. Percebo que é uma movimentação do grupo, né, os estudos no sentido dos esportes eletrônicos, o que é bastante interessante também, pelo ponto de vista da discussão que vocês acabam construindo juntos, né? Então, diferentes elementos que vão sendo avaliados pelo grupo acabam culminando aí com um bom material para ser discutido. E aí, né, a minha pergunta não é especificamente sobre esse trabalho, mas eu acho que as implicações que você trouxe, elas podem ser expandidas aí enquanto, né, o debate do grupo mesmo. Muitos têm discutido sobre a intersecção do esporte com os esportes eletrônicos e a própria legitimação dos esportes eletrônicos no ambiente esportivo. E aí, ao passo que a gente vê a importância dos patrocinadores nesse meio, né, e a própria relação dos consumidores com os patrocinadores, isso acaba se tornando muito interessante para o ambiente esportivo, né, e até para o próprio sistema esportivo. Eu gostaria de saber como é que o grupo tem encarado essa questão da legitimação dos esportes eletrônicos nesse meio, né, e a própria questão da estruturação dos esportes eletrônicos dentro do contexto brasileiro, da legislação esportiva brasileira e assim por diante, né? A gente está tendo várias mudanças na legislação esportiva também, e aí eu queria ver se vocês veem alguma movimentação nesse tipo de esportes eletrônicos, como é que está sendo essa discussão. Bom, para o grupo, né, a gente está realmente expandindo essa área de pesquisa ligada mais aos esportes, pois como foi visto em outros estudos também, é uma área que está realmente em grande crescente no mercado e, como gestores, não podemos ficar de fora dessa nova área, vamos dizer assim, que já não é mais tão nova, mas ela está entrando agora. Então, tem muito mais caminho a ser percorrido ainda na área da pesquisa sobre os esportes. E qual é a outra pergunta mesmo que eu não consegui entender muito bem? Na verdade, não foi mais uma pergunta, né? Era uma questão de incitar o debate e a discussão sobre a legitimação dos esportes eletrônicos, né, dentro do campo esportivo brasileiro, seja por meio da legislação esportiva, seja por meio do reconhecimento de outras instituições ou organizações de gestão do esporte a nível nacional. Ah, sim, a gente já teve debates sobre isso, sobre a legitimidade, né, dos esportes
dentro do cenário esportivo, se era ou não esporte, se podia ser caracterizado ou não como esporte. E sim, a gente chegou à conclusão de que sim, porque é um esporte, tem as suas ligas, já tem as suas representações, então ele está sim integrado nesse ambiente esportivo e já não dá mais para dizer que não é esporte com todos esses dados que tivemos, que já comprova que sim, ele já está dentro do nosso cenário esportivo, tanto nacional quanto mundial. Deixa eu só colaborar, Sabrina. É uma coisa que a gente sempre teve dificuldade. Eu acho que um dos primeiros trabalhos de esporte no Congresso, salvo engano, de 2020, fomos nós também que estávamos investigando, inicialmente com IVES. É um cenário que, para a gente no Brasil, ainda parece encaminhar, né, porque a gente tem aí pelo menos 3 ou 4 confederações brasileira de desporto eletrônico, Confederação Brasileira de Esportes e Esportes, Confederação Brasileira. Então, assim, do ponto de vista da legitimidade, eu acho que ele é legítimo. Acho que a gente já vê a profissionalização, principalmente, como o Bia colocou, né, a nível mundial, internacional, as equipes estão profissionais, os campeonatos, né, são grandes eventos, são mega eventos, você às vezes para ver o Sport TV e ESPN, né, fazendo as transmissões dos campeonatos mundiais de LoL, de outras modalidades. Então, assim, é um fenômeno que realmente, mundialmente, ele está bem mais avançado do que a gente, né? Agora, a gente precisa realmente passar para uma próxima etapa de legalização, ou dessa, porque até para a gente, por exemplo, esse também foi o TCC, né? A iniciação, mas também foi o trabalho de conclusão de Bia, né? Muitos professores da nossa casa não sabiam se é esporte, não é. A gente traz uma literatura caracterizando o esporte como esporte, por todas as características dele, mas ainda temos um certo preconceito da área de que achar que o esporte é só aquele esporte eletrônico jogado no momento de lazer. Quando eu estou aqui em casa, tá eu jogando um PlayStation, não é esse que a gente está estudando, é o profissional, é o que tem as ligas, que tem os campeonatos, da mesma forma como a gente vê, né, outras modalidades nesse sentido. Ótimo, obrigada, professor. Né? E só, né, para contribuir também, pensando no trabalho que a Bia apresentou, essa própria relação, né, da mercantilização do esporte eletrônico, eu acho que está muito próximo do esporte, e muito próximo de que muitos esportes gostariam de chegar, né? Então, acho que, né, os esportes eletrônicos, ele inverteu um pouco essa lógica de comercialização e mercantilização, e já chegou batendo muitos recordes no nosso meio. Então, com certeza, corroboro aí das afirmações feitas pelo professor. Obrigada. É isso aí, eu até também gostaria de contribuir no sentido de novo, né, a gente não pode ficar à margem dessa discussão. Eu já tenho alunos na graduação que escolheram educação física por conta dos esportes. Eles não gostam de futebol, eles não gostam de handebol, de vôlei, eles foram fazer educação física por conta dos esportes. Então, quer dizer, se a gente ficar à margem dessa discussão, até os nossos cursos de educação física vão começar a esvaziar, né? Porque a garotada hoje em dia está muito ligada, né? Nesse fenômeno que para a gente, da minha geração, eu já acho que é uma coisa nova demais e, né, tenho que parar para entender qual é desse fenômeno, né? Alguém mais, pessoal, gostaria de contribuir, fazer algum outro comentário? Por favor, Jonathan, fica à vontade. Bem rapidinho ali com relação aos resultados de vocês, que vocês fizeram um mapeamento bem legal do público ali, predominância de homens, né, jovens de 22 a 23 anos, vocês percebem, aí é mais uma curiosidade mesmo, vocês percebem que se as estratégias de marketing dos esportes, elas já almejam esse tipo de público, ou as estratégias ainda estão tentando diversificar o público para uma amplitude maior de pessoas com diferentes perfis? Sim, eles almejam aumentar, mas é visto que realmente o público que está presente nesses eventos é o público mais jovem, que é o que já acompanha tanto jogando o jogo, como realmente participando e assistindo aos torneios e os campeonatos. Então, acaba sendo por isso atrelado ao fato da idade ser as pessoas mais jovens.
Não que isso impeça pessoas acima, né, desse dado que foi encontrado nessa média estejam lá também prestigiando, mas é realmente uma estatística mesmo de que são mais as pessoas jovens que fazem parte desse público que consomem essa atividade. Obrigado, Beatriz. Nada. Mais algum comentário, pessoal? Bom, então, parabenizar novamente Beatriz e o grupo, né, de equipe que sempre estão presentes nos nossos CBGS e também investindo, como a Sabrina falou, nessa temática dos esportes, né, se fazendo tão presentes que agora virou temática fixa, né, nas temáticas do CBGE, muito por conta do trabalho aí do Cacá e seus orientantes. Temos até visitantes, olá! Pessoal, está todo mundo Tchau, ligado. pessoal. Oiê! É uma geração de esporte essa daqui. Completamente. Bom, pessoal, então encerramos aí com a apresentação da Beatriz, a nossa sessão aqui de comunicações orais. Gostaria novamente de agradecer a participação de todos, né, tanto assistindo como apresentando seus trabalhos. Gostaria de lembrá-los que temos uma programação noturna aí com painel, mesa redonda, né, e também a programação de amanhã com os grupos de trabalho. Convidamos a todos para conferirem na programação os grupos de trabalho com temas diversificados, embora todos muito interessantes, dê vontade de participar de todos, mas tenho certeza que um deles aí será de interesse de vocês, então convido a todos a participar desse momento aí também de inauguração no CBGE, que são os grupos de trabalho. Novamente, muito obrigada. Vou pedir para a Maria Eduarda encerrar a gravação e provavelmente amanhã essa nossa sessão de comunicação oral já estará disponível no YouTube. Poderemos rever também, né? Assim como as apresentações das comunicações e posters de ontem já está disponível no YouTube da Abragesp. Então, quem estava numa sala e quer conferir as outras, já é possível. Novamente,